Até às 5 da tarde. Vamos direto para a redação da Band. Aqui em Rio Preto, a Anatel fechou uma rádio clandestina em Araçatuba, após constatar que o veículo estava causando interferências na comunicação aérea na região. Olha o perigo, hein? Piloto e a torre não estavam conseguindo se comunicar em algumas situações. Isso é muito perigoso. O Vitor Garcês vai trazer as informações para a gente a respeito dessa história. Boa tarde, Vitor. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Essa rádio clandestina, ela foi fechada durante uma operação da Anatel em conjunto com a Polícia Federal ontem à tarde lá na cidade de Araçatuba. Segundo informações das equipes, então, houve denúncias, por parte aí dos pilotos e também da torre do aeroporto que estava tendo interferência na comunicação, então, entre o piloto e a torre. Ainda segundo informações da PF, foi então que o caso começou a ser investigado após esses relatos de interferências. Durante a investigação, a agência descobriu que o caso estava relacionado à rádio clandestina que funcionava ali na cidade há aproximadamente 4 meses. Então, após essas investigações, ontem a Anatel e a Polícia Federal realizaram essa operação, conseguiram identificar onde funcionava essa rádio clandestina e no momento da operação, a rádio estava no ar e era operada remotamente, mas o proprietário do veículo não foi localizado. Em um dos quartos do imóvel foram encontrados e apreendidos os equipamentos utilizados aí para a transmissão do sinal da rádio. Entre os aparelhos, estão um transmissor, computadores e também mais 2 transmissores reserva que não eram homologados pela Anatel. O proprietário, assim que ele for identificado e preso, ele deve responder pelo crime de desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicações que prevê uma pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa de R$10 mil. Em relação à Anatel, ele pode responder ainda a um processo administrativo. Ainda segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, em relação a esses riscos, a essa interferência que estava acontecendo entre o aeroporto de Araçatuba com os pilotos, a Polícia Federal disse que os riscos da operação da rádio se referem à interferência na comunicação entre o piloto e a torre e, além disso, alterava o funcionamento de um equipamento que auxiliava no pouso de aviões em dias de baixa visibilidade. Então, olha só o perigo, que o funcionamento dessa rádio clandestina lá na cidade de Araçatuba estava causando para os pilotos e para toda a aviação aqui no interior paulista. Mas graças a essa operação, a essa investigação da Anatel e da Polícia Federal, essa rádio já foi fechada, os equipamentos já foram apreendidos, mas o caso continua sendo investigado porque agora as equipes trabalham para identificar e prender o proprietário dessa rádio. Fabiano. Exatamente, o controle de tráfego aéreo, tráfego aéreo ali é essencial, é primordial. A gente tem hoje um espaço aéreo com muitos aviões de todos os tamanhos, circulando o tempo todo. Quando você vai na internet, tem alguns sites que você consegue ver em tempo real ali a logística toda das aeronaves. Tem ali para onde o avião está indo, que hora que ele saiu, o número do voo e tudo mais. Tem cidades que você olha e é impressionante, parece congestionamento de carro. Porque tem um monte de avião circulando ao mesmo tempo. Claro, não é o caso ali de Araçatuba e de outras cidades aqui do nosso interior de São Paulo que possuem aeroportos e voos, porque a gente tem uma escala bem menor, mas a comunicação é primordial, ela não pode falhar, O piloto precisa avisar a aproximação, ter autorização para descer o avião, autorização para subir, é tudo muito controlado, Tudo muito minucioso. Então você não pode correr o risco de ter uma interferência. Por outro lado, você tem uma legislação que determina como que um veículo de comunicação pode trabalhar no nosso país. Serve para rádio, televisão e outros veículos. Então não é simplesmente pegar o equipamento, conectar ele lá e começar a falar e pôr música, imagem, porque a gente tem que seguir aí uma legislação bem rígida, inclusive, a respeito desse assunto, Vitor.
Sim, Fabiano, são várias regras, né, que precisam ser seguidas pela Anatel e também por outros órgãos aí em relação à comunicação, né? Tem vários órgãos que trabalham em relação a emissoras de rádio, emissoras de televisão, e essa rádio clandestina na cidade de Araçatuba não estava respeitando essas regras. Então foi que a Anatel recebeu várias denúncias, a Polícia Federal também recebeu essas denúncias, começaram a investigar esse caso no ano passado, após os relatos de interferência no aeroporto lá da cidade. A torre e os pilotos não estavam conseguindo se comunicar, principalmente em dias de baixa visibilidade. Então, ontem, a Polícia Federal e a Anatel realizaram uma operação, conseguiram identificar, foram até o endereço onde funcionava essa rádio clandestina de forma remota, apreenderam aí os equipamentos, os transmissores que eram utilizados para transmitirem o sinal para todo o interior paulista. Então, essa rádio já foi fechada, mas nenhum suspeito de envolvimento aí, de trabalhar nesta rádio foi identificado, não estava lá no local. Então, a polícia agora trabalha para identificar o proprietário desta rádio. Como eu disse, ele pode responder por um crime que vai de 2 a 4 anos de prisão, além de uma multa de R$10 mil. É um trabalho minucioso, né, Fabiano? Porque uma rádio clandestina, ela é difícil de ser identificada. Então, foi um trabalho que estava sendo realizado desde o ano passado, porque essa rádio já funcionava há pelo menos 4 meses na cidade de Araçatuba. Então, a Polícia Federal realizou esse trabalho junto com a Anatel e agora essa rádio já foi fechada. Fabiano. Muito bem, valeu, Vitor, obrigado pelas informações e o bom trabalho para você na redação da Band. Não dá, né? Tem que trabalhar dentro da lei, né? Da legislação, né? Para poder não ser injusto com os demais e também para não causar nenhum problema, né? E quando se trata de avião, a gente sabe que, né, o problema é ainda maior, né? Não pode ter falha ali não.